Fala, gente. Hoje eu tô aqui para falar sobre duas profecias que o profeta Isaías profetizou que foram cumpridas em Yeshua HaMashiach Jesus. A primeira profecia claramente se encontra no livro de Isaías. Eu tô aqui logicamente, na Bíblia Almeida. Diz lá, lá no capítulo 34, 34 de Isaías. Eu vou ler no versículo 4 até o versículo 6. Diz assim: Diz aos turbados de coração: esforce, não temas. Eis que o Deus de vocês vai vir com vingança. Com recompensa de Deus ele virá e salvará todos vocês. Lá no versículo 5, eu vou até o versículo 6. Então os olhos cegos serão abertos e os ouvidos dos surdos se abrirão. Então os coxos saltarão como cervos. A liga dos mundos cantará, porque as águas arrebatarão os do herdeiro e ribeiros do Emo. Isso. Então, repara que aqui está dizendo né, que os cegos não vão mais ser, ou seja, os cegos serão curados, os olhos dos cegos serão abrirão e os ouvidos dos surdos se abrirão. Isso você vê em Jesus cumprindo, porque em João capítulo 8 Jesus cura cegos, cura um cego de nascença. Marcos, vou citar aqui, vou falar o capítulo. Marcos capítulo 8, lá até do versículo 22, no versículo, até o versículo 25, 22 até o 25 de Marcos, diversos. Você também inclui Marcos capítulo 7, lá do versículo 31 até o versículo 36 ao 37. Que Jesus cura, né, os cegos, ele cura vários cegos. Então essa profecia se cumpre em Jesus, porque Jesus curou os cegos e os surdos, né? Não inclui aqui como Jesus libertando, expulsando demônios, mas inclui curando os cegos, né? Era mais porque Jesus, o que importava em Jesus era curar, né? Agora, outra profecia que você vê sendo cumprida, agora eu vou ler no Novo Testamento, mas a gente já vai para o capítulo que está isso, tá? Diz assim, lá em Lucas capítulo 4, eu vou ler até o versículo 14. No versículo de Lucas 4, eu vou do versículo 14 até o versículo 21. Diz assim: Então, pela virtude do Espírito, Jesus voltou para a Galiléia e a sua fama correu por todas as terras e derredor. Ensinava nas suas sinagogas, por todo era louvado. Ele, chegando a Nazaré, onde tinha sido criado, entrou em um dia de sábado, segundo o seu próprio costume. Na sinagoga ele se levantou para ler, e foi dado o livro do profeta Isaías. Quando abriu o livro, achou o lugar onde estava escrito. E disse Jesus: O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para vigiar aos pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregoar a liberdade aos cativos, dar visão aos cegos, por liberdade aos oprimidos, e enfim anunciar o ano aceitável do Senhor. Ele, encerrando o livro, tomou e dá-lo ao ministro. Assentou-se, e os olhos de todos que estavam na sinagoga ficaram fitos nele. Então ele começou a falar: Hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Repare que aqui Jesus disse, ele leu o livro do profeta Isaías e disse, né, que o Espírito do Senhor está sobre ele, que enviou a dar visão aos cegos. Aqui inclui também a profecia 35, né, porque, né, mas aqui é o livro de Isaías, né.
E ele diz que cumpre essa profecia. Aonde que essa profecia que Jesus cita, né? Lá que parte de Isaías. É uma passagem muito conhecida, lá no livro, que achar aqui. Tô achando aqui, gente. É lá no, Jesus cita e cumpre essa profecia lá em Isaías 61. Eu vou até o versículo que Jesus lê, né? Ele leu até aqui, ó, no versículo 1, né? No versículo 2, na verdade. O Espírito do Senhor, aqui tá como Jeová, né? Interessante que Jesus não cita Jeová, né? Jesus cita somente Senhor, né? Tá, mas vamos ler aqui. Tá, vamos entender, vamos ler de uma outra forma aqui. As pessoas estão mais acostumadas com Deus mesmo, né? Então eu vou ler aqui. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos mansos, e enviou-me a restaurar os contritidos de coração. Aqui no caso, provavelmente aos quebrantados de coração, e proclamar liberdade aos cativos e abertura à prisão dos presos. Aqui você repara, pera aí, vamos ler o versículo 2. E apregoar, ou seja, anunciar o ano aceitável do Senhor. E o dia da vingança, nosso Deus consola todos os tristes. Aqui existem umas palavras que Jesus não leu. Porque aqui, por exemplo, abertura de prisão aos presos. A vingança de nosso Deus vai consolar todos os tristes. Aqui estava no livro de Isaías e ele não leu. Por que Jesus não leu? Porque Jesus quis mais ler a questão da missão dele, né? Que aqui diz, enviou-me a restaurar os constrangidos do coração, ou seja, os quebrantados de coração, proclamar a liberdade dos cativos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Né? Então eram 6 versículos que eram os mais importantes, né? Não que os também, mas tem vários versículos. Então, se você for ver nos títulos, lá na época não tinha título, né? Mas aqui traduz como título: A Salvação é Proclamada, na versão Almeida. Então, logicamente, Jesus ele cumpriu duas profecias do profeta Isaías, que ele profetizou muitos anos 700 antes de Cristo, antes do Messias. Então, antes de Jesus, ele já tinha proclamado essas profecias. A gente viu o profeta Isaías profetizando muitas outras questões. Ele profetiza lá em Isaías 52. Eu acho que até o versículo, não é o versículo 2, não me lembro, mas em Isaías 52 ele diz que, né, lá sobre Jesus também. Isaías 53, para você ver 53 é direto do 52, porque o 52 diz que Jesus teria a barba arrancada e já é no sofrimento. E 53 também, só que já da crucificação de Jesus, né? E a gente vê, né, em Isaías 7 também, que é o primeiro capítulo, podemos dizer assim, que Isaías começa a falar do Messias, de Jesus, e diversas outras profecias se cumprem em Jesus. Então são profecias messiânicas que foram cumpridas, né, que Jesus declara com firmeza que isso se cumpriu nele, né? Então é uma profecias cumpridas. Então, gente, é muito interessante essa questão das profecias se cumprirem em Yeshua HaMashiach, porque são profecias que estavam no Antigo Testamento e que vieram no Novo, porque Jesus cumpre. E você vai ver em diversos no Novo Testamento, lá no livro de Atos, eu não me lembro o capítulo, mas acho que é no capítulo 12, eu não me lembro, ou 13, 14, que diz que Paulo estava dizendo, mostrando, né, aos judeus em uma igreja, em uma sinagoga lá dos judeus, ele disse que provou nas escrituras que Jesus era sim o Messias, né? No Messias é no hebraico, que vem de Machia, né? Hamashia, que é Yeshua Hamashia, e no grego é com Cristo, né? Crestos é no grego, Messias é no grego é Cristo, Crestos, e no hebraico, no aramaico é Hamashia,
o Messias, Machia, né? Então esses foram os vídeos. Então isso aí então foram as profecias que eu quis citar. São duas profecias, né? De Isaías. É claro que você pode ler, né? O capítulo todo, né? O de Isaías 61 e 35 são capítulos bem interessantes para ler completo. Eu recomendo que leia. Leia Isaías também 53, Isaías 7, Isaías 7 e Isaías 52 para você entender, tá bom? Então é isso. Que Deus abençoe vocês. Tchau.